Muito bom dia, nação, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Logo cedo na manhã desta terça-feira já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. E, meus amigos, olha só que interessante, os comentaristas da imprensa esportiva estão falando aí sobre o Campeonato Brasileiro, que aconteceu essa reviravolta nesse final de semana, onde o Grêmio perdeu para o Corinthians, Bragantino empatou com o Botafogo 2-2, o Botafogo não consegue vencer no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez uma boa partida contra o Internacional, venceu por 3-0, já o Flamengo empatou no Clássico, 1-1, beleza, tudo certo. Agora é o seguinte, quem será o campeão brasileiro de 2023? Isso porque tem comentarista que ainda acredita no Flamengo, coloca expectativas aí pro Mengão, porque o Mengão tem um jogo a menos, se vence o Bragantino, tira o Bragantino da jogada e reacende a oportunidade de poder ser campeão. E eu gostaria que você desse a sua opinião aqui nos comentários, escrevendo para você ainda acredita, ainda dá pro Flamengo ser campeão? Escreva nos comentários, deixa a sua opinião. Vamos fazer o seguinte, já chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso muito da força, da torcida do nosso Mengão em peso aqui no nosso canal, e eu sei que com vocês aqui no nosso canal a gente consegue. E se você não é inscrito, vá rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva, faça parte do nosso canal, eu convido você, porque aqui todos os dias tem notícias e informações do Flamengo, e no canal Meu Mengão React nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal de João Guilherme, Vene Casagrande, ao canal S1 Live e ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então na manhã desta terça-feira analisar as últimas informações do Flamengo. E para você, ainda dá para o Flamengo ser campeão? Vamos pro vídeo de hoje. Fluminense e realmente deixar claro que estava na briga, não só por G4, que é a tecla que bate o Tite desde a sua apresentação, mas para a briga pelo título. Que depois desse empate, não só em pontos, mas acho que também como é que é o nome da palavra da moda? Na questão anímica, fica mais longe. Fica um pouco mais longe. O Flamengo tem um jogo a menos, né, Plirra? Tem. Mas assim, a gente falou do Palmeiras. Contra o Bragantino no Maracanã. Sim. O Flamengo fez um ótimo jogo contra o Palmeiras, né? Então, assim, acho que retomou uma confiança ali, trouxe pro torcedor essa sensação de que era possível. E, assim, se trata de um clássico, né, meu? Fla-Flu. A gente sabe que o Fluminense, né, vem de um título, então a gente tem motivação, enfim, tem um relaxamento já pelo objetivo alcançado. Ele desfile ontem pelas ruas do Rio de Janeiro. Desfile ontem, então é um resultado que para o Flamengo foi muito ruim. O Flamengo no primeiro tempo jogou bem melhor do que o Fluminense, marcou sob pressão, roubou muitas bolas na intermediária, criou chances de até fazer gols a mais. Vamos falar desse lance, Mário. E no segundo tempo eu achei que o Flamengo recuou um pouquinho, acho que o Flamengo achou que ia garantir o resultado, enfim, mudou um pouco a forma de jogar e acabou sofrendo um empate que para... Saiu da briga pelo título para você? De título é um pouco mais... Assim, se o Flamengo vence esse jogo atrasado, fica 2 pontos do Palmeiras. Sim. E eu acho que vai manter essa briga. Eu acho que o Flamengo vai voltar a ter essa confiança. Uma tabela uma tabela boa, mais jogos muitos jogos no Maracanã. Fora. Mas vai depender muito dessa questão do Palmeiras perder pontos e a gente sabe que Diniz montou o time do Fluminense para atrapalhar a vida do Flamengo. É isso, claro. Motivou os caras para atrapalhar o time. Claramente era... Exatamente. A expulsão do Gabi aí, que vocês acharam? A expulsão do Nino e do Gabi. Eu acho que o Gabigol tem os problemas, enfim, a gente pode falar várias questões, mas assim, eu não... Injusta, né? Injusta. Eu também achei que o Wilton viajou. Ele faz uma falta lá, e ele meio que, né, tem esse contato do Nino pro confronto ali de se olhar, e ele mantém uma posição ali de defesa, assim, de tipo, você quer falar comigo, mas a gente não vê o Gabigol levantando a mão. O Nino o pega pelo pescoço. Então, assim, eu acho que ficou demais pro Gabigol a expulsão. O Gabigol é a mesma fama que eu e o Luiz tinha. Tá na confusão. Luiz é mais fácil. Exatamente. O Nino envolvido nos dois lances que mais chamaram a atenção neste Fla-Flu. Vamos começar, já que a gente tá falando do Gabigol. No post, o Nino, por ter sido expulso ali junto com o Gabigol, num stories publicado pelo... Stories. Você sabe, não vai dar de ignorante. My God. Não sabe? Luiz. Quem enganar quem? Tá dando o mesmo Miguel Alessandro. Eu que conheci com cabelo parafina, escuta stories, né? A leitura, olha que bonito, Zé. A leitura de vocês para expressão de felicidade do Gabigol nesses stories. Olha lá. É hora de estar dando risada desse jeito?
Assim, não entendo. Não entendi esse post que ele fez. Um dia depois de ser expulso no Fla-Flu? Isso, foi expulso no Fla-Flu. O Flamengo tinha a chance de vencer e brigar pelo título. Tá ironizando. A gente fala isso, Mas ironizando sabe? o Tá quê, ironizando Márcio? o quê, né? É isso. Mas você sabe como é que é o Gabigol, né? A Você expulsão, conhece enfim. o estilo de jogo dele, o estilo de viver do Gabigol, que a torcida do Flamengo não concorda. Né? E em muitos momentos perdeu a vaga, perdeu a titularidade, um jogador que era muito importante para o Flamengo, foi muito importante para o Flamengo. E, infelizmente, hoje atravessa uma má fase, né, que deveria estar brigando aí, ajudando o Flamengo a tentar brigar pelo título. O recado dessa... Só faz mal pra ele, Priya. O recado é... Eu tô nem aí pra nada mais. Você acha que é isso? Larguei. Foi expulso, mete um... Virou reserva mesmo. Reserva. Entra expulso. Não tem feito gols regularmente. Parte da torcida que o idolatra, que o ama, chateada com ele. Já tá pegando no pé. Mas eu, Priya, vou tentar salvar um pouquinho o Gabigol. Pelo menos a última entrevista do Tanuri foi perguntado, porque ele tinha algumas dificuldades em algumas movimentações, e o Tanuri falou que ele tem alguns problemas físicos, que ele vai tentar levar até o final do ano para depois tentar recuperar parece que sim, para tentar recuperar nas férias. Se for o adutor, tem que tomar cuidado para não virar pubalgia. Se virar pubalgia, vai ser uma coisa mais séria, mais grave. A pubalgia pode ser uma progressão de um problema. A pubalgia é uma inflamação da inserção dos adutores, dos músculos adutores aqui no abdominal e dos abdominais, né, dos músculos abdominais, na inserção aqui do pubis. Então, quando você tem um desequilíbrio, ele causa inflamação e aí ela pode virar crônica. E aí é perigoso. Eu fiquei 1 ano e meio com isso aí, acabaram as dores depois que eu tive que operar. Grêmio brigando pelo título com o Botafogo. Foi. Mas esse ano isso pode acontecer. E aí o Botafogo pega o Inter na última rodada. E aí? Será que o Inter vai querer vencer e vai... mas Fernanda... Gente, é clássico regional. Eu acho que deveria fechar a rodada sempre de turno. E esse Fla-Flu, Pedrosa... chegou para mostrar isso. Como o Fluminense competiu, o Pedrosa já vai fazer o lado do Fluminense, mas antes eu vou contigo, Benê. O lado do Flamengo. Você gostou do empate? Você acha que foi merecido ou você acha que o Flamengo merecia vencer? Vamos lá. São várias perguntas aí. O empate foi merecido pelo que o Flamengo fez no primeiro tempo, pelo que o Flamengo fez no segundo tempo e aí também pelo que o Fluminense fez no segundo tempo. Mas vamos lá, vamos falar de Flamengo. Esse jogo demonstra o que é o Flamengo na temporada. O que é? Extremamente irregular. Porque fez um bom primeiro tempo, na minha opinião merecia ter feito mais de um gol, não soube aproveitar as oportunidades. E no segundo tempo caiu muito de produção, mas caiu de produção graças à parte física dos jogadores, que visivelmente a gente pôde notar isso. Eu particularmente vi de perto lá do Maracanã, os jogadores caíram muito de produção por conta do cansaço. E os jogadores que entraram no segundo tempo, e aí eu vou mencionar todos, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, não conseguem sustentar a mesma regularidade dos jogadores do primeiro tempo, a mesma intensidade. E é isso, esses jogadores não são mais intensos, tanto é que hoje eles não são considerados titulares no time do Tite. E tanto é que na entrevista coletiva após-jogo, o Tite foi questionado sobre a parte física e ele, como ele é um cara extremamente educado, totalmente, enfim, ele não gosta de criticar o trabalho dos outros, mas de certa maneira ele acabou criticando. Ele falou, não gosta de falar do trabalho dos outros. Porque se ele não tivesse o que criticar, ele ia elogiar o trabalho do técnico anterior. Mas para evitar falar mal, ele falou, eu não quero falar do trabalho dos outros sobre a preparação física. Mas assim, de fato, isso aí demonstra o que é o Flamengo na temporada. Agora, se você parar e analisar assim, num contexto geral, o resultado foi ruim? Não. A gente está falando de um adversário extremamente difícil, que acabou de ser campeão da Libertadores, que todo mundo sabia que ia dar a vida em campo diante do Flamengo para atrapalhar a vida do Flamengo no Campeonato Brasileiro, tendo em vista que o Flamengo ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro, e o resultado não foi ruim. Se a gente parar e analisar, o Flamengo tem um jogo a menos, certo? Se vencer o Red Bull Bragantino, fica na terceira colocação. Óbvio que aí tem que torcer contra o Botafogo, que também tem um jogo a menos, tem que torcer contra o Palmeiras, mas para aqueles que sonham o título, o resultado, de maneira geral, no contexto geral, não foi ruim. Eu, particularmente, nem estava sonhando tanto com o título assim. Acho que o Flamengo tem que focar no G4. Se em um determinado momento começar
os adversários começarem a dar a oportunidade do Flamengo sonhar mais, aí ok, mas nesse momento é pensar em G4. O Galo venceu, né? O Galo venceu, o Flamengo ainda pega o Atlético Mineiro na temporada. Então, pega assim, o Red Bull ainda. Pega o Red Bull Bragantino. O jogo contra o Red Bull Bragantino, para mim, vai decidir a vida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Se de fato ainda sonha com o título ou se apenas pensa no G4 mesmo. Do lado do Flamengo tem um destaque negativo, mas aí eu não vou ser engenheiro de obra pronta, porque quando a gente trouxe a escalação, Felipe Luiz no time titular, eu elogiei por conta da saída de bola. Mas esse jogo mostra que Felipe Luiz, infelizmente, está no fim de carreira. Tanto é que o gol do Fluminense sai nas costas dele, numa jogada que o John Ares, que é baixinho, gente. O John Ares é baixinho, ele ganha na bola aérea do Felipe Luiz, que nem pulou na bola. Porque o Felipe Luiz estava extremamente cansado. Tanto é que depois o Tite até botou o Ayrton Lucas para tentar melhorar. Mas aí fica... Tinha até uma expectativa sua em relação ao Felipe Luiz. É, exatamente. Então, assim, não tem jeito. Eu não vou ficar criticando o Felipe Luiz, mas isso mostra que ele não aguenta mais fisicamente. Flamengo e Fluminense fizeram 7 jogos no ano. 3 empates, 2 vitórias do Fluminense, ambas sobre o Vitor Pereira, aquele 2-1 da Taça Guanabara, né? E aqueles 4-1 vergonhosos na final. E o Flamengo venceu 2 vezes, com o Vitor Pereira, no 2-0, jogo de ida no Campeonato Carioca, e a vitória na Copa do Brasil. O Fluminense venceu o Carioca, o Flamengo eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. O Flamengo vencesse a Copa do Brasil, conseguiu perder para o São Paulo com um time muito melhor, em termos de valores, né? Com várias atrapalhadas, então, do Sampaoli. As pessoas diriam, olha, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, no caminho eliminou o Fluminense. Então foram 2 jogos diferentes, né? Uma final e também um jogo eliminatório do mata-mata nacional. Então a temporada equilibrada, o empate é algo absolutamente normal. O que o Flamengo nessa reta final não poderia é perder para o Grêmio sem Soares depois de ter o jogo nas mãos, no modo banana em 10 minutos, 3 gols, ter o senhor Gerson expulso daquela maneira, sabendo como são esses árbitros brasileiros, no começo do jogo, ainda, no primeiro tempo, melhor dizendo, né? E tomar uma virada de um Santos claudicante lutando contra rebaixamento com o Flamengo sendo mandante. Esses são os problemas do Flamengo recentes. Sem falar em empate com o América Mineiro, empate com o Inter misto, com o São Paulo reserva, empate com o Cruzeiro lá atrás. O Cruzeiro estava na fase melhor do que essa atual, mas é o Cruzeiro vindo da 2ª divisão e louquinho para voltar para ela. O Flamengo empatou no Maracanã, perdeu por 3-0 para o Atlético Paranaense em Cariacica, num jogo ridículo. Enfim, esses pontos todos, em casa, perdidos em casa especialmente, é que pesam agora. Empatar com o Fluminense não é o problema. O problema está lá atrás, inclusive nesses 2 jogos na era Tite. Então, achei assim, a rodada normal. O problema é que o Flamengo tem um déficit lá de trás por conta de uma série de erros que vão sendo cometidos. Começa com a diretoria e passa pelos técnicos, uns mais, outros menos, e pelos jogadores também, né? Pelos jogadores também. Porque se você olhar, por exemplo, o jogo contra o Grêmio, eu acho que ali tem enorme responsabilidade dos atletas. A desconcentração, o relaxamento, a maneira como as jogadas do Grêmio foram construídas, tabela por dentro da defesa, bola que você pode afastar o perigo para dar uma reorganizada no sistema defensivo e a bola fica ali e ninguém afasta. O menino lá, Natan, 18 anos, recebe a bola ali para finalizar, o Everton Ribeiro está do lado dele, nem esboça uma reação para dificultar o arremate do adversário. Coisas que aconteceram ao longo de toda a temporada. Aí o Tite não vai fazer mágica, nem técnico nenhum, né? Aliás, eu acho até que os técnicos eles têm responsabilidades assim, específicas em alguns jogos, sabe? Tipo o jogo da final da Copa do Brasil no Maracanã, Flamengo e São Paulo. Ali, para mim, tem muito do São Paulo. Ali ele errou tudo. Da insistência com o goleiro Matheus Cunha, a escalação com Gabigol e Pedro, e não conseguiu mudar isso durante o jogo, né? Então, mas o principal é a diretoria e boa parte do grupo de jogadores, sabe? Esses caras estão numa dívida danada. Mauro, você acha possível a vinda do De La Cruz? Eu acho possível. Agora depende do Flamengo ir atrás aí do jogador, né? No caso, o River Plate criou todas as dificuldades naquela ocasião, no ano passado, desse ano, porque estava ainda na Libertadores, aí foi eliminado. O jogador pertence, o maior percentual, me parece, inclusive, é do Liverpool lá de Montevidéu, né, que está até liderando lá o campeonato. Mas no final do ano, na virada do ano, a negociação deve ser menos complicada, até porque o River também precisa de grana, ele fez investimentos e ficou pelo caminho, né? O River Plate também é um clube que, assim, não é aquele nada de dinheiro, não, eles fazem umas loucuras ali, sabe? Uma pegada, às vezes, meio Corinthians, assim, de contratar, vamos levando, vende jogador muito bem, aí cobre um buraco aqui, outro ali. O presidente é dono de banco, então dá um jeito, empresta uma grana. O River Plate não é exatamente um clube que vive, assim, dentro daquilo que pode, não. Ele, às vezes, dá uns tiros um pouco altos
E esse ano ganhou o Campeonato Argentino, está bem na Copa da Liga Argentina, pode ser campeão de novo, mas na Libertadores quase viu o Boca campeão, né? O Boca foi na final, né? Com menos investimento, com times com mais jovens até, e inferior, a meu ver. Mas esse jogador, acho que no começo do ano é possível sim que o Flamengo consiga trazê-lo. Eu acho que poderia, assim, com chegadas e partidas, um jogador desse nível, na idade dele, pode representar uma mudança realmente de perfil. A questão é se o Flamengo quer mudar realmente seu perfil. Já renovou bastante o elenco, né? Tem vários jogadores que chegaram depois, mas eu estou falando do jogador que pode ser um protagonista, um jogador que tem uma característica boa, que acho que agradaria a torcida, muito competitivo, um jogador diferente, né? E com uma idade boa, né? Idade boa aí com muita lenha para queimar. Seria uma contratação bem importante, me parece. Mas não pode chegar aqui o De La Cruz para disputar a posição com o Everton Ribeiro, né? Aí não dá. E alguém dirá isso, né? Não, vamos disputar a posição. Não vai disputar. O Everton Ribeiro é 8 anos mais velho que o cara, alguma coisa assim, já indo para 35. A data FIFA termina dia 21 e o Flamengo joga dia 23 e depois dia 26. Então a gente não sabe se o Pulgar vai estar apto para começar jogando contra o Red Bull Bragantino ou se vai ficar no banco esperando, né? Como aconteceu com o Sampaoli no próprio 4-0 contra o Red Bull Bragantino, que o Pulgar também voltou, jogou 2 dias antes e começou aquela partida no banco. Ele vai jogar na terça às 8h30 da noite, no nosso horário, lá no Equador. Equador e Chile. E aí o Flamengo tem o Bragantino quinta, né? Terça-feira, esse jogo aí. E o Uruguai, deixa eu ver aqui o Uruguai. O Uruguai que tem o Arrasca. O Uruguai vai jogar em casa contra a Bolívia às 20h30 na terça-feira, mesmo horário. Ou seja, o Arrascaeta é mais fácil de trazer, que está no Uruguai, né? Pode talvez não seja titular, né? Se a gente pegar a última, né? O Pulgar foi. O Pulgar foi, não foi na última porque estava suspenso. Ele pode, no período da manhã da quarta-feira, estar no Rio de Janeiro, né? Digamos, tipo meio-dia e tal, dá para o outro, até o final da quarta-feira, a gente consegue chegar também. Sair lá do Equador, vai pegar um avião até Lima, até Bogotá, uma dessas cidades, depois um voo para o Brasil. Pegar um voo para São Paulo e depois para o Rio. Mais ou menos isso aí. A não ser que o Flamengo disponibilize aí alguma outra forma de trazê-lo mais rapidamente. Agora, esses 2 jogadores já sabem mais ou menos como são utilizados no time, né? São titulares absolutos, já tem um papel bem claro no time do Tite. Então, acho que ele pode trabalhar emulando, né? Colocando, você vai ser o Arrascaeta, você vai ser o Pulgar nos treinamentos, no dia a dia, nas atividades. Ele pode criar situações para esses outros caras. Ele pode treinar a saída de bola, fora o Pulgar está todo mundo lá, ele pode melhorar vários fundamentos, várias situações de jogo, essa questão da pressão alta. Ele pode pensar, o Bragantino é um time que acelera muito, é um time que pressiona bastante. A questão da bola aérea defensiva. Tem uma série de coisas que ele pode treinar tanta coisa. 2 jogadores que ele não tem, mas eu acho que dá para trabalhar bem, cara. É um período bom. A expectativa é que o time volte melhor, né? Tem que voltar melhor, descansado, em sua maioria, treinado, bem alimentado, né? Todo mundo no berço, no horário, né? Dormindo bonitinho, né? Aquela coisa toda. O Flamengo teve folga ontem e hoje, André, e se apresenta, né, amanhã para já ir pegar essa sequência aí. E o Mauro tocou num ponto também que é importante, né? É a questão física, né? Ver se nessa volta, nessa reta final, o time não morre como tem morrido no segundo tempo, né? Tem que ter eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso aí também, né? Eu acho que, assim, é lógico que o Tite tá chegando agora, então, assim, qualquer coisa que você vá cobrar, você tem que relativizar, entender que por exemplo, o planejamento... Foi a primeira vez que ele comandou o Flamengo contra o Fluminense. O Flamengo fez 5 partidas contra o Fluminense no ano, o Tite estava comandando pela primeira. Então não tem o que o nosso... Citar ele de novo, Vitor, do Falso 9, falar de... 7, né? Foram 7. Essa foi a 7ª. Antes dele foram 6. Essa foi a 7ª. Exatamente. Então, quer dizer, foram 6 e ele então não tem a tal curva de aprendizado, né? Do treinador, né? O Vitor do Falso 9 sempre fala isso. Que é aquela coisa, você jogou, aí você tem a experiência, você vive aquilo, você vai jogar o outro jogo, você traz essa experiência. O Tite não tem nem experiência de, tipo, ele tava no Corinthians e enfrentou o Diniz em outro contexto e tal. Não. Ele não enfrentou ninguém, ele enfrentou os treinadores de seleções. Então, assim, é uma dificuldade
que o Flamengo também encontra nesse momento por conta dessas mudanças frenéticas de alteração. Então, mas voltando ao jogo, poderia ter sido feito um planejamento. É que tudo no Flamengo é muito complicado. Porque ele poderia fazer um planejamento de 90 minutos e beleza. No primeiro 45 vai ser para arrebentar o Fluminense, mas tá 1-0. Só que você vai fazer a substituição no intervalo. Tudo no Flamengo é muito difícil de administrar porque tudo tem que ter liturgia e hierarquia no Flamengo. Então, por exemplo, o Flamengo fez um excelente primeiro tempo, terminou ganhando de 1-0. Ele não podia voltar do intervalo já trazendo as respostas para as substituições do Diniz. Por quê? Porque podia criar problema, porque podia ter um problema ali. Pô, o time tava ganhando, jogando bem, você fez as substituições, ainda mais que os caras entraram jogando mal, muito provavelmente ele ia ser cobrado, né? E aí, na hora de fazer as substituições, ainda tem a questão da hierarquia, né? Do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro, do Gabigol. Então, assim, tudo no Flamengo é muito difícil para ser administrado. O que se espera é que o time volte um pouco melhor preparado, mas solução para o problema não vai ter. Porque 5 preparadores físicos, e detalhe, eu tive a informação de que o problema foi da virada do agressor, do Pedro, pro substituto. Porque o cara era adepto de umas práticas lá. Eu soube que o Tite não quis falar sobre isso, porque é consenso lá dentro que aquela virada ali do preparador, embora ele tenha trabalhado pouco tempo, que não foi positiva para o Flamengo. A virada do Pablo Fernandes para aquele que o substituiu. Então ali teve um problema. O Flamengo já tem problema de parte física, né? 2021 a gente lembra que tinha um chefe da preparação física que era próximo do Marcos Braz, que não tinha currículo para estar ali no comando. Teve vários problemas, jogadores com problema muscular de joelho. Foi o ano do caos do Flamengo, né? A gente lembra do problema do Pedro, que teve que operar o joelho depois. Então, assim, são várias coisas que agora vão acabar estourando. Então, assim, eu também não tenho uma expectativa de uma melhora muito grande no aspecto físico para esse jogo contra o Bragantino, porque o time está quebrado. E quando quebra, assim, para você recuperar é só férias, tem que ter descanso, preparação, pré-temporada, isso aí só vai começar a se resolver no que vem. Olha, sobre o Flamengo, antes do jogo do Palmeiras, eu estava dizendo que era um devaneio. Depois que o Flamengo venceu o Palmeiras, eu falei, bem, agora você tem que pensar na possibilidade, né? Porque havia, de fato, a possibilidade. Sim. O Palmeiras jogar com o Inter, tinha um Fla-Flu, então a rodada do fim de semana, né? O Flamengo dependia de vencer seus jogos, o Palmeiras empatar um jogo, né? Então não era nenhum absurdo. O Flamengo ganhar o Fla-Flu, o Palmeiras empatar, o Botafogo empatar com o Bragantino, ou perder, né? Só que não aconteceu. O Flamengo não venceu, o Palmeiras venceu. Então acho que hoje voltou a ser um devaneio. É muito difícil. Muito difícil. Até porque é muito difícil o Flamengo ganhar todos os jogos. Pela questão física e por outros problemas que foram amplamente debatidos por nós aqui nessas últimas 2 horas. Então, eu acho muito difícil o Flamengo ser campeão. Tem que pensar em ficar em quarto, pelo menos, o que é perfeitamente possível. Agora, se ganhar já vai terceiro, né? Se ganhar já vai a terceiro, né? Exatamente. Agora, cabe também aos jogadores, eles têm que acreditar sempre, gente. Eu até entendo o discurso externo. Não, a vaga da Libertadores, dá um migué, né? Até entendo. Então, vai trazer para você uma responsabilidade maior. Para depois o cara cobrar, viu, falou que ia ser campeão. Mas internamente, os caras têm que pensar, gente, temos que brigar até o final. Em 2009 foi assim. O Flamengo empatou com o Goiás no Maracanã lotado na penúltima rodada 0-0. Já foi, não dá mais. Aí o Goiás vai lá e tira ponto do São Paulo. E o Flamengo ganha do Corinthians lá em Campinas e fica a um jogo de ser campeão. E ganha com dificuldade do Grêmio com o time cheio de garotos. Pelo nervosismo daquele jogo, tudo, papapá. O Grêmio, que fora de casa naquele campeonato, ganhou um jogo do Náutico, que é um freguês histórico do Grêmio, de Batalha dos Aflitos. O Grêmio não ganhava de ninguém fora de casa. E com o time reserva, o Flamengo quase se bananou ali, ficou no 1-1, até que o Angelim fez aquele gol. De virada. Foi difícil, né? Foi um drama aquilo ali. E foi campeão. Então, assim, o jogador, o técnico, internamente, acho que as pessoas do clube têm que acreditar até o final. Que é muito cômodo, né? Não, vou ficar aqui, tá muito bom pegar um quarto lugar. Não. Dentro deveria ser cobrança por vitórias e título. É o Flamengo. Agora, para consumo externo, eu entendo. É uma questão de usar a cabeça. Se eu começo a falar em título agora, né?
O Abel Ferreira falou lá atrás que o Botafogo já era praticamente campeão quando perdeu o jogo no primeiro turno no Allianz Parque. É óbvio que ele sabia que o campeonato estava aberto, tinha muita coisa para acontecer, mais da metade do campeonato, mas é uma maneira de você meio que, não, deixa isso de lado, nós estamos aqui em outras competições. É do jogo, faz parte. Mas eu acho muito difícil. O Flamengo disputou 7 jogos desde a chegada do técnico Tite. No total, o Flamengo fez 12 gols, tá, nessas partidas, mas apenas 3 desses gols aí foram feitos no segundo tempo. Por outro lado, o segundo tempo tem sido aí um problema para o Flamengo, porque dos 6 gols sofridos durante esses 7 jogos foram na segunda etapa. A média de finalizações também costuma ficar menor na etapa final. A média é de 2,7, enquanto dos adversários de 8,7. Isso mostra como o Flamengo cai de produção no segundo tempo. Na partida contra o Fluminense, isso aí para mim foi nítido, gente. Assim, o Flamengo, não vou dizer que amassou, mas dominou o primeiro tempo e no segundo tempo caiu muito de produção por conta da parte física. Sobretudo após as entradas de Thiago Maia, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Coincidentemente, os 4 hoje são reservas, por quê? Porque eles não têm mais intensidade. E o técnico Tite, ele cobra intensidade. Algo que Cebolinha entrega, algo que Luiz Araújo entrega. Pois é, então isso tem sido um problema. E o próprio Cebolinha falou sobre essa queda de produção no segundo tempo. Abre aspas, ele disse o seguinte: acho que pesou um pouco, até falando por mim mesmo. A gente baixou um pouco a intensidade muito pelo cansaço. Foram 2 jogos bem intensos, contra o Fortaleza também, uma viagem muito longa que você acaba não descansando da maneira necessária de um jogo para o outro. Contra o Palmeiras, a nossa intensidade foi muito alta. E verdade, foi mesmo. O Flamengo amassou o Palmeiras, isso aí não é segredo para ninguém, venceu por 3-0, mas contra o Fluminense o time deixou a desejar no segundo tempo. No primeiro tempo eu gostei, mas a gente sabe que a partida tem 90 minutos. Não adianta fazer 45 minutos bem e 45 minutos mal. Corre risco de acontecer o que aconteceu, ficar só no empate ou até mesmo perder o jogo, porque o Fluminense esteve muito mais perto de fazer o segundo do que o Flamengo. Dito isso, o Flamengo está de folga nessa segunda-feira, se reapresenta nessa terça-feira, mas hoje, segunda-feira, galera, o treino é à tarde nessa terça-feira. Durante essa folga de segunda-feira, Davi Luiz e Alan, os 2 jogadores que se recuperam de suas respectivas lesões, postaram uma foto no CT, sorrindo e tal, e aí eu fui apurar que foto era essa, se era antiga, se era atual, e eu descobri que o Alan vai voltar a treinar com o elenco nessa terça-feira. Jogador que vem se recuperando de um problema no pé, ele está recuperado e vai treinar com o time, vai voltar a treinar com o time nessa terça-feira, ou seja, vai participar aí de 8, 9 treinos até o próximo duelo, que é com o Red Bull Bragantino no dia 23, e fica à disposição do técnico Tite. Para mim, um bom reforço caseiro, sobretudo por uma posição que está dando dor de cabeça ao técnico Tite. A verdade é essa. Tanto é que ele teve que improvisar o Rodrigo Caio em alguns momentos aí, 2 vezes já. Então é uma posição que está dando dor de cabeça, então o Alan se torna aí um reforço caseiro. E por falar nisso, Pulgar, por exemplo, o Flamengo está preparando aí uma logística especial para Arrascaeta e Pulgar. Pulgar está servindo a seleção chilena, Arrascaeta servindo a seleção uruguaia, o Varela também está servindo a seleção uruguaia. Mas o Varela, a gente sabe que hoje é a terceira opção. Sejamos francos, né, galera? Bem verdade aqui, não vai fazer nenhuma falta o Varela nesse momento. E o Flamengo quer ter Arrascaeta e Pulgar no dia 23. Só que no dia 21, ou seja, 2 dias antes, o Chile do Pulgar vai pegar o Equador em Quito. É longe. O Uruguai vai pegar a Bolívia em Montevidéu. É mais tranquilo. Mas a equipe responsável, o departamento responsável está preparando uma logística especial, como sempre fazem, para deixar esses 2 jogadores à disposição do técnico Tite. A questão é, não depende só da viagem, depende de quanto tempo os jogadores ficarão em campo, se eles jogarão. Eles podem, bate na madeira aí, pelo amor de Deus, eles podem se machucar, infelizmente isso pode acontecer, porque acontece, existe o risco. Então, durante esse período aí da data FIFA, de 8 a 9 treinos, o Tite vai treinar outras opções, até pensando no pior, e tá certo, tem que pensar no pior. Planejamento é isso, você precisa se planejar, você precisa ser precavido, e o Tite vai fazer isso. Só que, por outro lado, o Flamengo vai tentar fazer de tudo aí para ter esses 2 jogadores
à disposição. A boa notícia é que o jogo é no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, no dia 23, só 9h30 da noite. Então, teoricamente, aí serão 2 dias de descanso, entre aspas, porque tem viagem e tal, para esses 2 jogadores. Eu espero que o Tite tenha esses 2 jogadores. O Pulgar está muito bem fisicamente. O Arrascaeta, a gente sabe que fisicamente falando, ele está deixando a desejar nessa temporada. E além de correr o risco de não ter esses 2 jogadores e não ter o Gabigol suspenso por uma expulsão totalmente juvenil contra o Fluminense, o Flamengo pode não ter Bruno Henrique e Gerson. É isso mesmo. O meu parceiro Renan Moura publicou que os 2 serão julgados no dia 21 de novembro pelas expulsões no jogo contra o Santos, que aconteceu em Brasília. Caso sejam punidos, estarão fora do duelo com o time do Bragantino. Bruno Henrique foi denunciado no artigo 258 por desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. A pena pode ser de 1 a 6 jogos. Gerson será denunciado pelo artigo 254, hífen A, por praticar agressão física. A punição pode ser de 4 a 12 partidas. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Os casos serão julgados pela 2ª comissão disciplinar. Cara, seria uma dor de cabeça absurda para o técnico Tite se o Tite não tiver esses jogadores à disposição. Repito, é um jogo extremamente importante, porque eu vou pegar a tabela aqui e eu vou explicar para vocês por que é importante. Galera, hoje o Flamengo está na 6ª colocação, com 57 pontos, mas com um jogo a menos. Se o Flamengo vence o Red Bull Bragantino, vai a 60 e fica na 3ª colocação. E aí o Botafogo, que também tem um jogo a menos, vai pegar o Fortaleza. Teoricamente, se o Botafogo perder para o Fortaleza, fica a 60, mesma pontuação do Flamengo, e aí o Flamengo fica a 2 pontos do líder Palmeiras. Então o jogo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino, o jogo do Botafogo contra o Fortaleza, vai dar um horizonte aí para todo mundo do que vai ser a disputa do título daqui para frente. Para mim, do duelo Flamengo e Bragantino, quem vencer entra na disputa. Se tiver empate, para mim eu vejo os 2 morrendo abraçados e vão brigar ali pelo G4 mesmo. E o Botafogo, obviamente, é o único time que só depende dele para ser campeão. O Botafogo, ele não tem uma tabela difícil não, mas o Botafogo ele briga contra ele mesmo. A verdade é essa, o emocional dos jogadores descambou de vez. Chega o Thiago Nunes agora para tentar melhorar as coisas, mas eu vejo a tabela do Palmeiras extremamente tranquila. Assim, o Palmeiras vai pegar o Fortaleza agora, aí pega Cruzeiro, pega Fluminense, sabe? Pega América Mineiro, são esses 4. O Palmeiras tem plenas condições de vencer todos os jogos daqui para frente. Enfim, eu acho que antes de tudo o Flamengo precisa vencer o Red Bull Bragantino se quiser pensar em título ainda. Porque a tabela do Flamengo não é nada fácil. Por exemplo, ainda pega o Atlético Mineiro. São jogos difíceis, cara. Então, o Flamengo precisa vencer se quiser continuar sonhando com o título. Fala, João! É o seguinte, hein? O Palmeiras venceu. Botafogo e Bragantino empataram. O Flamengo empatou. O Grêmio perdeu. E o Atlético Mineiro venceu. Todas essas equipes que eu citei ainda têm matematicamente chances de conquistar o Campeonato Brasileiro de 2023. A rodada do final de semana foi muito boa para o Verdão. O Palmeiras assumiu a liderança do campeonato, mas, por incrível que pareça, a melhor situação ainda para ganhar o Brasileiro é do Botafogo. Ele tem um jogo a menos e é o único que depende de si para ser o campeão do Brasil. Se prepare, as emoções vão até a última rodada. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã dessa terça-feira. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. O Flamengo tem essa preparação, né, durante a data FIFA, vai poder ter bastante tempo aí para esse jogo da volta do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. E aí vamos ver o que vai acontecer. Depois dessa partida vamos ter uma ideia do que o Flamengo vai projetar. Se vai continuar buscando título ou se somente uma vaga na Libertadores. Então é isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.